Então, pessoal, vou estar explicando aqui a maneira que eu fiz esse grampo aqui e a montagem dele, certo? Então, a primeira peça que eu fiz foi o corpo, então. Tá aqui o corpo, né? Primeiro eu fiz o esboço, normal, corpo principal, parte reta. Depois fiz essa bolachinha em cima, que é essa aqui, né? Que tem 18, ela é tangente. Tem 18 ali. 18. Esse furo aqui, ó. Na verdade é uma rosca aqui, né? Essa M10 aqui que vai encaixar aqui. Eu deixei o furo aqui com 2, pode ser 5. Depois eu vou explicar por que eu deixei ele menor. Aí, para fazer essas ranhuras aqui de 2045 profundidade 1, fiz o seguinte: eu virei duas linhas aqui, diagonais aqui, ó. Criei um plano nela, minha linha, plano superior aqui. Marquei minha linha, né? Marquei meu plano superior. Então, criei um plano aqui, ó, 45 graus. Então, aqui eu criei o que? O esboço, né? É 1 milímetro de profundidade, 2,5, 2,5, 45 graus, né? Se fosse a metade, então fez inteiro. Depois de um padrão linear aqui, de 12 instâncias. E aí mandei cortar, certo? Depois criei outro plano, agora na minha outra linha. Fiz as instâncias. Tá ali. Mandei cortar. Então, se for medida aqui, é para ter 2,5. Tá aqui, ó, 2,5. E a profundidade, 1 milímetro. Então tá aí. Então beleza, a primeira peça que eu fiz foi essa. Então a outra agora, o parafuso. Então tá aqui o parafuso, né? Normal. Beleza. Depois eu fiz esse corte aqui em cima. Esse corte aqui de 6, né? Ali. Na verdade que era uma Fosca M6, eu acabei esquecendo, mas depois eu faço. Aqui eu criei minha hélice, né? Então eu criei um plano aqui, ó, a 6,75 da base aqui, ó. Por quê? Para quando iniciar a minha rosca aqui, ela não pegar nesse corpo aqui, ó. Ela começar bem do corpo aqui mesmo. E para isso, depois a diferença que eu tenho que calcular aqui, né? 42,70 e o passo, usei o passo 1,5. Usei o passo 1,5 por quê? Porque uma rosca M10 ele não me deu o passo, né? Então a gente entende que é uma rosca normal. Uma rosca normal tem um passo de 1,5. Então usei esse passo aqui. Então uma espiral, né? Normal aqui. Minha ferramenta, né? Que vai fazer o corte, né? Uma rosca métrica, né? 60 graus. Então eu usei essa tabela de fórmula aqui, né? Para me calcular, né? A altura dela, o raio.
nessa altura aqui, D1, lá do fillet, tudo forma, né? Então tá, foi dessa forma que eu fiz então. Então, e aqui ó, quando terminou minha rosca aqui, ó, deu esse probleminha aqui, ó. Então eu fiz um alívio ali, né? Cortei ali, né? Criei um esboço ali, e um converter de entidade, e aqui embaixo também. Converter de entidade. Então beleza, tá pronto meu parafuso. O que eu fiz? Eu salvei esse meu parafuso, criei uma cópia dele, né? Para mim fazer a minha rosca aqui. Criei uma cópia, salvei com outro nome para não ter problema. Então o que que eu fiz aqui? Eu inseri ele aqui, né? Aqui, inserir peça. Ó, eu salvei ele com outro nome, que é parafuso porca. Então deu uma relação de concentricidade. É aqui com aqui. Por isso que eu deixei o furo menor aqui, ó. Por quê? Porque se eu deixo ele maior aqui, ó, não vai ter material para cortar aqui agora. Quando eu for fazer o... Então aqui, ó, o que que eu fiz aqui? Eu usei o recurso de subtrair, né? Quando subtrair, né? O corpo principal foi esse meu corpo, né? E o corpo está combinado meu parafuso. Com a visualização, ó, ele fez a rosca no mesmo padrão do parafuso, então não tem erro. Então eu fiz dessa forma. Tá, agora o meu mordente aqui, né? Aqui é minha peça 5. Fiz dessa forma aqui, né? 1,50. Criei aqui 2 raios, né? 2 esboços aqui, arco. Criei o arco aqui, cotei e depois de igual. Beleza, bem simples essa. Depois eu criei meu manípulo. Manípulo também, não tem mistério, né? Fizemos 6 aqui, tá? Beleza, depois eu criei minha peça 4, que é o encosto do manípulo. Também não tem muito mistério, né? Revolução. Então beleza. Então, depois eu fiz a montagem, né? Montagem. Então primeiro, né? Tem uma coincidência aqui, um concêntrico entre esse corpo aqui e o pino. Beleza? Entre esse pino e esse furo aqui, né? Concêntrico, beleza? Depois eu criei uma simetria, né? Entre essa face aqui e o plano direito do meu parafuso. Então vem aqui, ó, vai ter o plano direito aqui, ó. Então essa face com essa, mais o plano direito, ó, ele dividiu pro lado, desse lado de cá é igual, vai ficar no mesmo tamanho, certo? Depois um concêntrico aqui embaixo, meu parafuso e meu mordente. Aqui deu uma distância, né? Então o que que eu fiz aqui, ó? Da minha face ali até aqui. Ó, aqui o que que é? Uma distância de 30, o valor máximo 30 e o valor mínimo 3. Então se eu mexer aqui, ó, na minha peça, daqui esse 3 vai estar onde aqui, ó? Deixa eu mexer aqui, ó. Se eu medir daqui, ó, aqui com aqui, ó, vai ter 3. E o máximo é 30. Então dali com aqui tem que ter 30. Então 3, 3. A medida mínima é 3, né? Que é a mesma, né? Que se eu usar menor aqui, ó, ele vai passar, é perigoso ele passar para dentro aqui. Eu não quero isso.
Beleza, depois ligo concêntrico aqui, esses dois também. Depois de uma relação de largura, né? Peguei a face, essa face aqui, com essa face aqui. Depois a seleção de guia. Essa aqui com essa aqui. Para ficar dividida, né? Beleza. Largura, largura, depois concêntrico. Depois, o que eu fiz? Dei esse posicionamento aqui, ó. Concêntrico, né? Dei um concêntrico aqui, né? Entre esse meu parafuso e aqui. Meu corpo aqui. Depois usei esse posicionamento de parafuso. Que eu não sabia o que era. Mas agora acho que eu já sei. Vou suprimir ele aqui para tentar explicar. Ó. Da forma... Eu suprimi ele, então... Da forma que tá aqui, ó. Minha peça mexe nesse sentido aqui, consigo girar ela sobe e desce. Agora eu vou adicionar o comando de parafuso, né? Então eu selecionei minha face aqui, meu corpo e meu parafuso, né? Então ele vai criar uma coincidência, né? E aqui em parafuso, distância e revolução. Então tá aqui um passo de 1,5. O que é? A cada revolução, ou seja, a cada volta, a cada 360 graus, ele vai andar 1,5, que é o passo da minha rosca. Isso que eu entendi. Então a distância, 1,5, que é o passo, né? Distância por revolução. Então, a cada revolução, que é 360 graus, ele vai andar 1,5 mm, que é o passo da rosca. Certo? E agora, depois eu desse comando, eu não consigo mais... Aqui, ó. Suprimido, né? Eu não consigo mais arrastar a peça. Ela só desce girando. Eu não consigo arrastar ela mais descendo, ela só desce girando. E vai até no limite onde eu quis. Depois, para simular ela, né? Simular esse manipulado descendo e subindo, o que eu fiz? Eu vim cá e inseri um motor, né? O motor está inserido aqui, ó, editar recurso. Assinei minha aresta ali, né? E a direção que ela vai girar. Velocidade constante, 100 RPM. Tá, e eu quero que ela volte também, ao contrário. Quando ela desce, depois sobe. Então vem aqui o mesmo sentido, só que aqui na aresta eu tenho que marcar o sentido contrário agora. Eu tinha marcado no outro motor. Então vem aqui, ó, motor. Daqui eu arrasto para onde eu quero, né? Aqui, ó, ele tá aqui, ó. Vem para cá, bota o tempo que eu quero. Então, e o motor 2 está aqui, ó. Então ele tá onde termina um, o outro começa. Então vou fazer um exemplo ali, ó. Veja aqui, ó, quando chegar aqui ele vai voltar. Beleza. Isso aí, então. Valeu.